Buenos dias, meus amores. Hoje a gente vai ter um assunto um tanto quanto difícil e eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse assunto, tá? Lembrando que as atividades para serem entregues na hora marcada, no dia marcado, das 7 ao meio-dia. Então, para a gente adequar um pouquinho como a gente está voltando a adequação dos horários da escola e tudo mais, eu preciso que vocês enviem as atividades de 7 ao meio-dia no e-mail que eu mandei para vocês no grupo, né? Só por aquele e-mail. Não envio para outro e-mail, só o e-mail que tem o nome da disciplina espanhol, certo? E das 7 ao meio-dia, tá bom, pessoas? Dúvidas também, só das 7 ao meio-dia. E aí, eu queria que vocês colocassem na página 35 da gente, pra gente começar a nossa aula de hoje, que é sobre as paráfrases verbais. E aí vocês vão perguntar, tia, o que são as paráfrases verbais? Vamos lá. As paráfrases verbais são tempos no presente indicativo, que a gente coloca o verbo estar, mais o gerúndio desse verbo que descreve uma ação que está acontecendo exatamente agora. E normalmente em português, quando a gente quer situar ou dizer ou se referir a uma ação que está acontecendo agora, eu digo a ação que eu estou fazendo agora. Estou gravando, certo? Eu estou gravando. Então, eu tenho o verbo estar no presente do indicativo, mais o gerúndio do meu verbo principal, que é a ação que eu estou fazendo agora. Então, verbo principal são todos aqueles verbos que indicam a ação do sujeito, mesmo se ele esteja sofrendo a ação ou se ele esteja praticando essa ação. Então, vamos lá, né? Também pode se referir a uma ação que se repete ao longo de um período que se considera o presente. Então, temos dois exemplos aqui. Carlos está escrevendo uma carta para Ana. Carlos está escrevendo, tem o estar mais o gerúndio, uma carta para Ana. Julio sempre está dizendo tonterias. Julio sempre está dizendo, está, mas o gerúndio, dizendo coisas bobas, ou seja, Júlio está, sempre falando coisas bobas. E a formação do gerúndio acontece dessa forma, vejam só. Para formar o gerúndio de um verbo regular, tenho que pegar a raiz dessa minha palavra, que vocês já sabem tirar a raiz, mais a terminação de acordo com a conjugação de cada verbo. Vocês sabem que tem 3 tipos de conjugações. Eu tenho primeira conjugação, que é a R, segunda conjugação, ER, terceira conjugação, IR. Então, quando eu vou fazer essa adequação para minha conjugação, eu pego a raiz do meu verbo, vejo que tipo de conjugação ele tem, se é a primeira, a segunda ou terceira conjugação, e aí eu vou colocar a terminação de acordo com a conjugação. Então, eu tenho o verbo de primeira conjugação, eu tenho ando. Verbo de segunda conjugação, eu tenho yendo. E verbo de terceira conjugação, eu também tenho yendo. Então, se eu tenho hablar, fica hablando. Se eu tenho aprender, fica aprendiendo. Se eu tenho beber, eu transformo em bebiendo. Então, os verbos irregulares que mudam a vogal na raiz, no presente do verbo, se eu tiro um verbo, eu tiro a raiz do verbo e ele continua com uma vogal e essa vogal é, então eu substituo essa vogal por i ou por ie, como está dizendo aqui. Se eu tenho um verbo, eu tiro a radical dele e a radical dele termina com o, eu tenho uma adequação desse o para o e, certo? Também mudam o gerúndio. E assim eu fico no infinitivo. Decir, diciendo. Divertir, divertiendo. Pedir, pediendo. Poder, pudiendo. Dormir, dormiendo. Morir, muriendo.
preferir, preferiendo, e servir, serviendo. E aí nós temos outras adequaçõezinhas, tá? Nós temos se a raiz acaba em vogal, o gerúndio se constitui com yendo em lugar do yendo com i. Se eu tenho uma raiz e essa raiz termina com vogal, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que, no lugar do i, colocar o y, como está dizendo aqui na página 36. Então, se eu tenho um infinitivo, construir, construyendo, ir, yendo, ler, leyendo, oír, oyendo, traer, trayendo, concluir, concluyendo, certo? E aí eu tenho o exercíciozinho para vocês. Primeira questão, escreva a forma conjugada das palavras verbais estar mais gerúndio dos verbos que são regulares. E aí, cada uma dessas conjugações, como todos os outros verbos, eu tenho que adequar minha conjugação ao meu pronome. E aqui do lado, eles trazem o verbo mais o pronome. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão conjugar o verbo de acordo com cada pronome. Depois, sabendo desse pronome, vocês vão colocar o verbo estar no tempo que ele precisa estar, mais o verbo principal, que no caso ele traz aqui todos os verbos principais. Letra A, hablar. Letra B, pensar. Letra C, salir. Letra D, ver. E letra E, escrever. Se não tiver os pronomes no parêntese, é porque tem no meu... tem na frase. Então, na frase, se ela trouxer o verbo, se ela trouxer o pronome, não precisa ter o pronome entre os... Ai, meu Deus, esqueci o nome disso. Entre aspas, não. Entre parênteses. Se não trazer entre parênteses, é porque está na frase. Então, eu vou conjugar de acordo com os pronomes. Se os pronomes não tiverem entre parênteses, está na própria frase. Depois, eu tenho que colocar o verbo estar, dependendo do que a frase disser. Então, eu vou ter que usar dicionário. Terceiro, eu vou ter que colocar, tirar, aliás, o meu radical para colocar a terminação do gerúndio. Para isso, eu tenho que saber se o meu verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Certo, pessoas? E aí, ficar ligadinho nas duas regras que ele trouxe. Se terminar com E ou com O, eu tenho que mudar a terminação para ou I ou IE, se for E, ou O, se for O, terminar com O, eu coloco o E. Se terminar com uma vogal ou outra vogal que não seja E ou O, eu tenho que tirar o I do yendo e colocar Y, que tem também na página 36. Então, todas essas regras estão aqui. Nós temos a alimentação. Nós temos a alimentação, que eu vou passar para vocês também, página 36 e 37, para fazer em casa. Lógico, fazer em casa, né, minha gente? E aí, nós temos alimentação, nós temos carnes, nós temos bebidas, tá? E aí, vamos ver agora quais são. Alimentação. Desayuno. Desayuno é café da manhã. Almoço, como o nome já tá falando, almoço. La cena é o jantar. La carta seria o cardápio. Los entrantes, que seriam as entradas. E los postres, que seriam as sobremesas. Nós temos carnes. Lomo canadiense, que é uma carne vermelha. Salsicha. Chouriço ou longaniça, que seria como a gente chama de mortadela ou salame. Atum, um peixe. Sardinha, conejo, coelho, que na Espanha comem muito coelho. Salmão, bacon, passeta ahumada, ou seja, o bacon ou carne defumada. Pavo, que seria frango. Hígado, seria fígado, nem todo mundo gosta. Bistec, que seria bisteca. E pescado, que seria outros tipos de peixe. Nós temos salsichão,
que é a salsicha normal. Jamón, que seria o presunto. Carne à la parrilla, que seria o que a gente chama de churrasco. Carne picada, carne moída. Pollo, que seria frango também. Camarão. Ele trouxe pavo e pollo. Pavo, corrigindo, é peru. E pollo, que seria frango, tá? Camarão. Cerdo, carne de porco. Marisco. E bacalhau, que é bacalhau. Nós temos as bebidas, que no caso seria té, que seria chá. Iogurte. Leite. Café. Chocolate caliente, chocolate quente. Ou jugo de frutas, suco de frutas. Exercício, página 37. Encontre os nomes dos alimentos que tá no quadro na sopa de letras. Tem um quadrinho aqui que tem sopa, arroz, rodelas, batata, tomate e filete. E aí vocês vão encontrar na sopa de letras e eu vou fazer melhor. Cada uma dessas palavras vocês vão procurar no dicionário e trazer para mim todas as traduções dessas palavras. Segunda questão. Relacione os nomes dos alimentos às suas respectivas imagens. E aí tem letra A, lechuga, letra B, galletas, letra C, huevos, letra D, jamón, letra E, plantano, letra F, maçã, letra G, papaya, H, melão e I, sandia. E aí eu não posso dizer a tradução, logicamente, dessas palavrinhas aqui, porque senão eu vou dar a resposta. Então, para que vocês façam isso, vocês vão ter que procurar no dicionário também. Então, página 35, 36 e 37. Atividade para casa para ser entregue até sexta-feira, das 7 ao meio-dia. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, pessoas.